E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Semana Revalida 3.0, live 6. Vamos embora, vamos embora. 51. Um homem com 46 anos de idade, procurando unidade básica de saúde, queixando-se de mal-estar súbito na véspera da consulta, que o impossibilitou de comparecer ao trabalho. Relata já ter se ausentado outras vezes do trabalho por essa mesma razão e visa obter atestado médico. Queixa-se de problemas com sua chefia imediata e discorrer o risco de perder o emprego. Informa que, no momento, está separado da sua esposa. Queixa-se de insônia quase todas as noites, dor de estômago ocasional, diarreia eventual, dormências nos pés e tremores nas mãos. O que está parecendo que esse cara tem? Olha que coisa interessante, olha. O cara está perigando perder o emprego e se separou da esposa. Ele tem tremores nas mãos, dormência nos pés, diarreia de vez em quando, dor de estômago de vez em quando e tem insônia quase todas as noites. Isso aqui não está parecendo algum sinal de abstinência? Não está parecendo não sinais de abstinência? É justamente isso, sinais de abstinência. A ectoscopia mostra-se cansado, apresenta olhos hiperemiados e parótidas de volume aumentado. Ó, isso é muito chamativo. Parótidas de volume aumentado é um sinal muito específico e característico do alcoolismo. Então, o paciente tem síndrome de abstinência, está perigando perder o emprego, está separado da mulher e tem aumento do volume das parótidas, a gente já vai pensar em alcoolismo. E telangiectasias no nariz. Ó. Telangiectasias são sinais de cirrose, não é? Então, olha aí, telangiectasias. Mas que vai corroborando com aquilo que a gente vai dizendo. Né? A ausculta cardíaca e pulmonar não apresenta anormalidades. Pressão arterial de 140 por 90, frequência cardíaca de 100, fígado palpável 2 cm de rebordo costal direito e leve edema perimaleolar bilateral. Tem edema também. A cena alternativa em que é apresentado o conjunto de alterações em exames laboratoriais compatível com esse caso clínico. Então, alcoolismo crônico, certo? O que a gente vai pensar? Eu vou pensar em leucocitose no hemograma, amilase, lipase séricas elevadas. Não, aí não é pancreatite que eu estou pensando, né? Policetemia no hemograma, alfa-fetoproteína sérica baixa, hipoxemia, não. Hipocromia no hemograma, tiroxina e triodotiroxina séricas aumentadas. É hipertiroidismo? Não, não é isso que eu estou pensando. Macrocitose no hemograma. Aí sim, hein? Gostei, hein? Macrocitose no hemograma é uma característica do alcoolismo. Gama-GT em transaminases séricas aumentadas também. Aí, aumento das enzimas hepáticas, resposta letra D. Esse é o tipo de questão que, quando você faz a primeira vez, você não sabe para onde vai. Mas depois que você faz, você vai facilmente identificar essas características, certo? Então, se você ver de novo, você vai lembrar. Hiperplasia de parótida, isso é alcoolismo. O paciente tem macrocitose e aumento das enzimas hepáticas, alcoolismo, tá vendo? Aí você vai lembrar a próxima vez que você for fazer uma questão igual a essa. Qual é o negócio do Revalida? Quanto mais questões você faz, mais você vai lembrar dessas questões, desses temas, quando você for fazer a sua prova. Então, a probabilidade de você acertar é muito maior. Cada nova questão que você faz, maior a probabilidade de você acertar lá na prova do Revalida, porque as questões se repetem. O INEP ele tem um banco de questões que ele só vai atualizando. Então, ele vai mudando algumas coisinhas, mas é o mesmo banco de questões a vida toda. Todo mundo que tem banco de questões vai se repetir. 52. Uma criança com 3 meses de idade é atendida na unidade básica de saúde com quadro de obstrução nasal, coriza serossanguinolenta, inapetência e choro contínuo.
Ao exame físico, apresenta hipocorada, uma cruz em 4, ictérica, uma cruz em 4, com aumento do volume abdominal devido à hepatoesplenomegalia. Então, essa criança, ela tem alguma patologia que é congênita, né? Porque alterações. Ela tem, né? A criança ganhou peso, 700 gramas, ó, pouco peso, né? Apenas 700 gramas desde o nascimento. Tem 3 meses. Então, ganhou muito pouco, né? Era para ganhar muito mais do que isso. Constatam-se pequenos condilomas em períneo, característica de sífilis. A mãe relata não ter realizado nenhuma consulta pré-natal, tendo sido parto normal conduzido por uma parteira em casa. Não fez pré-natal, foi parto em casa. Assinale a opção em que são apresentadas hipóteses diagnósticas e conduta terapêutica adequada para o caso. Veja, ela tem 3 meses. Se tem 3 meses, é sífilis precoce. Sífilis tardia depois de 2 anos. Então, sífilis precoce antes de 2 anos, sífilis tardia depois de 2 anos. Então, é sífilis precoce, né? Sífilis congênita tardia? Não, errado. Tem 3 meses só. Sífilis congênita precoce, ok. Prescrição de claritromicina, não é claritromicina que é o tratamento de primeira linha para a sífilis. C. Sífilis congênita tardia? Não. Letra D. Sífilis congênita precoce? Ok. Prescrição de penicilina via intravenosa ou intramuscular durante 10 dias. Resposta letra D. Fácil demais, meu amigo. 53. Uma mulher com 26 anos de idade, dieta 2:1, com 22 semanas de gestação, comparece à consulta de pré-natal para checar resultados de exames e situação vacinal. Os resultados dos exames revelam VDRL, anti-HIV, antígeno S de hepatite B e anti-HBS negativos. Ok. Inclusive, essa criatura, não tem anticorpo HBS. Ela tem que tomar hepatite B. A vacina, né? Porque ela não tem anticorpos contra o antígeno S. Então, pelo amor de Deus. No cartão de vacinas constam 2 doses da vacina hepatite B. São 3 doses, né? Ela já tem 26 anos, já deveria ter tomado essas 3 doses. Com a última dose há 3 anos. Então, ela tomou a última dose há 3 anos. Uma dose de vacina contra a febre amarela há 12 anos. E 3 doses de vacina para difteria e tétanos, com a última há 4 anos. Aí você vai dizer, não precisa de difteria e tétanos. Tá certo. Para atualização da situação vacinal dessa gestante, deve-se recomendar a aplicação de... Então, vacinas da gestante. O que a gente dá? Influenza, todo mundo. Hepatite B, somente para os que não foram vacinados. Essa vai ter que tomar a 3ª dose. Completar o esquema de hepatite B. E a DTPA, difteria, tétano e pertussis, porque todas as mulheres, todas as grávidas, elas têm que fazer a prevenção, a profilaxia com vacina para a coqueluche, né? Até caiu uma questão de coqueluche agora na prova prática. Então vamos ver aí. Uma dose da vacina contra hepatite B, perfeito, mais uma dose da febre amarela. Não pode tomar febre amarela não, de jeito nenhum. Em casos especiais, sim, mas raramente. Então, de jeito nenhum, febre amarela. B, vírus vivo atenuado, né? B, uma dose da vacina contra hepatite B, ok. Uma dose da vacina contra influenza, ok. Ambas nessa consulta, já dá logo. E uma dose da DTPA entre 27 e 36 semanas. Perfeito. Letra B. Rafael, não é que a DTPA eu posso dar depois de 20 semanas? Tá certo, depois de 20 semanas. Mas qual é a melhor época? Entre 27 e 36 semanas. Essa é a melhor época. Beleza? Então, resposta, letra B. Fácil demais, meu amigo. Só tem questão fácil agora à tarde. 54. Um homem de 50 anos de idade, sem comorbidades, com passado de laparotomia mediana, se for pública, devido a ferimento por projétil de arma de fogo há 4 anos. Então, ele tem uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia aí. Relata que vem apresentando dor abdominal difusa, acompanhada de vômitos e distensão abdominal. Olha, cirurgia. Olha, veja. Características de abdômen agudo, dor abdominal, só que fez uma cirurgia. Aí eu vou pensar o quê? Essa cirurgia vai levar alguma brida, alguma coisa que... alguma coisa que vai gerar uma obstrução. E é possivelmente o abdômen agudo obstrutivo, né? Está se encaminhando para isso. Olha, vômitos, né? Se ele já tem vômitos, então, se começou a apresentar primeiro vômitos, então ela é mais alta, né? Se parou gases e fezes primeiro, então ela é mais baixa, né? Mas já tem vômitos e distensão abdominal. Comparada à eliminação de gases e fezes há 2 dias.
Então parou, gases e fezes há 2 dias e agora ele tem vômitos. Aí não disse quanto tempo tem vômito. Né? Ao exame físico, encontra-se desidratado, corado, taquipneico e afebril. Seu abdômen está distendido, timpânico, doloroso à palpação profunda, sem dor à descompressão brusca. Ele está timpânico. Timpânico tem ar, né? Tem ar, muito ar. Ao escuto abdominal, os ruídos hidroaéreos encontram-se presentes e aumentados. Característica de abdômen agudo obstrutivo. Quando eu tenho um perfurativo ou um ilho paralítico, os ruídos hidroaéreos, eles param. Né? Com timbre metálico. Mais uma coisa que é de abdômen agudo obstrutivo. O paciente foi submetido à radiografia simples de abdômen, em posição ortostática, rotina de abdômen, cuja imagem é apresentada a seguir. Né? Olha, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que tiver uma imagem no Revalida, em alguma prova do Revalida, memorize essa imagem. Estude direitinho essa imagem, porque essa é a imagem que o Revalida vai usar todas as vezes. E não só o Revalida, mas outras provas também. Sempre usam essa mesma imagem para o abdômen agudo obstrutivo, né? Do intestino delgado. Aqui tem o empilhamento de moedas, né? As asas aí, o empilhamento de moedas. Esse daqui é a imagem que a gente vê sempre. É sempre essa mesma imagem. Então, a principal hipótese diagnóstica para o caso é ilho paralítico? Não, aí eu tirei a abolição dos ruídos. Neoplasia de cólon. Então, a neoplasia de sigmoide, por exemplo, de cólon lá, ia causar uma torção, um volvo, né? Seria um volvo. É aquela imagem do feijão, né? Aquele retorcimento aqui. Volvo de intestino médio? Não, não tenho volvo. Eu tenho obstrução intestinal por bridas. É isso que eu tenho. Por que eu tenho por bridas? Porque levou uma facada, fez uma cirurgia, causou essas aderências, essas bridas. Então, tudo fechadinho, lindamente colocado para você aí. Fácil demais. É o caso que repete toda vez. Então, no Revalida, você tem abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo perfurativo, abdômen agudo inflamatório, e sempre se repetem as mesmas coisas. Por isso, meu amiguinho, presta atenção nas coisas, porque vai repetir, vai ser igual. Certo? 55. Uma mulher de 30 anos de idade comparece à consulta de rotina na unidade básica de saúde. Refere que há 30 dias vem se sentindo desanimada, sem energia, com hiporexia, dificuldade de concentração e perda de prazer ao realizar atividades antes consideradas prazerosas. O que são aqui? Ó? Tem um critério maior de depressão e vários critérios menores. Por exemplo, há 30 dias, né? Desanimada é um critério menor. Sem energia é um critério menor. Hiporexia é um critério menor. Dificuldade de concentração é um critério menor. Perda do prazer para realizar atividades consideradas prazerosas é um critério maior. Então tem vários critérios de depressão. Fecha diagnóstico para depressão? Há controvérsia, né? Relata também episódios de mal-estar súbito e de bola na garganta, com dificuldade para engolir, quando muito ansiosa. Destrabalhar e cumprir com suas obrigações com dificuldade. Nega antecedentes clínicos e psiquiátricos, bem como o uso de medicações, álcool, tabaco e outras drogas. Diante desses sintomas, assinale a alternativa em que são apresentadas a principal hipótese diagnóstica e a conduta. Olha, transtorno de pânico. Como é o transtorno de pânico? Ela tem ataques súbitos de ansiedade. Então tá aqui, de repente ela pensa que vai morrer. É isso que é o transtorno de pânico. Palpitações, sudoração, o aumento do simpático em um momento. Não é transtorno do pânico. Transtorno depressivo leve, já a resposta é letra B. Mas transtorno somatoforme, o que é isso daí? É quando ela apresenta alterações físicas que são decorrentes de um problema psicológico. Então a paciente começa a ter dores por causa de um problema psicológico. Não é isso que está acontecendo. Transtorno de ansiedade generalizada. Não é. Como é o transtorno de ansiedade generalizada? É quando ela tem medo de sair de casa, tem fobia social, um medo muito grande de morrer todo o momento. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada. Preocupações e ansiedade a todo momento. Não é o que está acontecendo com essa paciente. Ela tem o quê? Perda de prazer. Isso é característica da depressão. Episódio depressivo leve. Né? Ainda não temos aí um tempo grande aí para a gente ver essa paciente. Porque ela está só há 30 dias sentindo esses problemas. Então, a resposta letra B é a mais lógica, né? Mas é muito fácil. Revalida, olha, as questões. Eu já fiz a prova, já fiz várias vezes as provas de Revalida, e eu vou lhe dizer o que eu digo sempre, certo? O que eu vou lhe dizer sempre, meu amigo. As questões de Revalida, elas são, quer queira você ou não,
realmente dos casos mais prováveis de aparecerem na sua UBS. São dos casos mais prováveis. Tanto a prova objetiva como a prova discursiva como a prova prática. São o mais provável. Algum outro caso, que são esses 10%, são de coisas nada a ver, né? Coisas que não têm o menor sentido. Mas a maioria dos casos segue essa lógica. Se isso é verdade, então eles se repetem demais, vão sempre se repetir. Uma nova forma de dizer a mesma coisa. E eu mostro isso para vocês toda vez no projeto 8 em ponto. Quando eu vou lá e pego vocês e resolvo todas as questões de um mesmo tema. Então eu mostro toda vez para vocês exatamente isso daí. Certo? Então não esqueça disso. O mais importante é fazer as questões de revalida. Se você fizer, você vai fazer e vai memorizar. Outra coisa importante, eu evito, nas explicações que eu faço aqui para vocês, dizer coisas muito específicas. Eu faço uma explicação mais abrangente. É como se eu falasse do meu pensamento quando eu leio a questão. E não me preocupasse tanto em descrever todo o assunto para você aqui. Né? Se eu tivesse que descrever o assunto, eu ia ter que preparar melhor essas resoluções de questões, e eu tinha que preparar uma aula para fazer isso. É isso que os professores de cursinho, qualquer cursinho para revalida, eles fazem. Eles preparam uma aula, resolvem uma ou duas questões. Porque é difícil você pegar questões variadas de temas, de qualquer tema, e você falar sobre eles assim. É muito difícil fazer isso. Então, não dá tempo da gente, talvez, na maioria das vezes eu não vou lembrar todos os aspectos necessários para o entendimento da questão. O que eu vou mostrar para vocês são coisas simples, diretas. É por isso que muitos de vocês falam, Rafael, eu gosto muito da sua forma de explicar, porque ela não enrola. Mas é justamente por isso. Porque é uma... Não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu estava lá na faculdade, a gente tinha aula teórica no auditório e a gente ia para o trabalho prático, né? Chegava lá com um ajudante de trabalhos práticos e o cara sempre tinha uma manha para você. Então, aqui eu estou ensinando os macetes. Eu não estou dando a aula para você, eu estou ensinando os macetes. E com os macetes você consegue abrir a sua mente. Lógico que você tem que estudar os temas. Tem que saber tudo direitinho, tem que estar estudando, mas eu dou aqui somente o bem macete. O macete para você fazer a questão. Certo? Se você olhar os meus macetes de todos os anos do Revalida, você passa tranquilo nessa prova. Certo? Tranquilo. Sem nenhuma dificuldade. A prova é só macete, minha gente. 56. Uma mulher de 57 anos de idade é levada por familiares a uma unidade de pronto atendimento com quadro de desmaio, ocorrido há poucas horas. A paciente recuperou a consciência e passou a queixar-se de palpitação e tonteiras. Ela nega febre, cefaleia, dispneia ou dor precordial e episódios prévios semelhantes. A paciente refere ter hipertensão, controlada apenas com diuréticos, nega tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, apresenta-se lúcida, orientada, colaborativa, pálida, sudoreica e levemente taquipneica. A ausculta pulmonar é normal. O resultado do exame cardiovascular mostra ritmo cardíaco irregular. Olha, veja. Toda vez que eu vejo isso aqui, ritmo cardíaco irregular, já vem na minha cabeça. A paciente está taquipneica com ritmo cardíaco irregular, eu já penso em fibrilação atrial. Certo? Eu já penso logo de cara em fibrilação atrial. Em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Pressão arterial de 80 por 40. Então ela está hipotensa, tem instabilidade hemodinâmica. Frequência cardíaca de 200, bem alta, né? Frequência respiratória de 24. Então essa paciente tem instabilidade hemodinâmica, certo? Instabilidade hemodinâmica. Uma paciente que tem uma arritmia qualquer, com instabilidade hemodinâmica, nossa primeira conduta é a cardioversão elétrica, independente da arritmia. Se você tem uma arritmia, seja ela qual for, exceto que seja uma parada cardiorrespiratória, né? Aí a gente tem outra conduta, fibrilação, mas se for uma arritmia sem parada, sem ritmo de parada, a gente vai fazer a cardioversão elétrica, não é química, é elétrica. Certo? Lembre disso. O paciente está instável, cardioversão elétrica. Mas vamos ver o eletrocardiograma, que vai nos mostrar aqui. Esse é o eletrocardiograma. No eletrocardiograma, eu tive uma surpresa.
não é um eletrocardiograma de fibrilação, de fibrilação atrial, apesar de ser supraventricular, né? A gente tem aqui uma arritmia que ela é, tem o QRS, você pode considerar que ele é curto, né? Ele tem uma onda aqui que está colada no QRS, mas é um QRS curto, né? Então, a gente vai ver aqui quais são as alternativas que ele nos dá. No atendimento a essa paciente, a conduta indicada é administração de heparina por via intravenosa, cardioversão elétrica imediata, início da anticoagulação por via oral pós-cardioversão e terapia de manutenção posterior com amiodarona. Olha, tá bonito isso aqui, não tá não? Falou exatamente as coisas que a gente tinha falado. Administrar heparina pelo risco de trombos, cardioversão elétrica imediata, início da anticoagulação por via oral pós-cardioversão e terapia de manutenção posterior à amiodarona. Vamos ver os outros. Administração de heparina por via intravenosa, está igual. Início da anticoagulação ou antiagregação por via oral, já agora. Cardioversão elétrica ou química posterior, não. Posterior não, é agora. O paciente está com uma arritmia agora. Instabilidade, eu tenho que cardioverter. Então a abelha está errada. Lembra, tenho que fazer cardioversão. Letra C. Administração imediata de beta-bloqueador por via endovenosa. Início de anticoagulação, antigranação por via oral. Não. Monitorização do eletrocardiograma? Nada a ver. Letra C. Nada a ver. Letra D. Administração imediata de amiodarona. Início da anticoagulação, antiagregação por via oral. Ablação por catéter de focos arritmogênicos e suspensão de drogas pós-ablação. Também não. Né? Deixa eu voltar aqui no eletrocardiograma. O que pode ser essa arritmia aqui? Veja, a gente tem umas ondas aqui, né, que se repetem, essas ondas, né? O tratamento que ele mostrou tá parecendo o tratamento do flutter atrial, né? Tá parecendo o tratamento do flutter atrial. E pode até ser, né? Essas ondas podem ser aquelas ondas dentadas, só que com o espaçamento, né? Então, isso aqui é uma taquicardia, seja ela qual for, de difícil diagnóstico para mim, no caso, mas é um ataque à arritmia sustentada monomórfica, né? Então, o tratamento que ele mostrou pra gente é o tratamento ou de fibrilação atrial ou como é? Que eu acabei de falar? De flutter atrial, né? Esse tratamento é de fibrilação ou de flutter. Por quê? Porque o tratamento das supraventriculares é a estimulação, né? Aqui, a adenosina e também, quando tem instabilidade, a cardioversão elétrica, certo? E das ventriculares é procainamida, amiodarona e sotalol, certo? São essas três drogas que a gente usa, mas quando tem instabilidade, a gente também faz a cardioversão também. E quando tem ritmo de fibrilação atrial, aí a gente faz a fibrilação, né? Quando eu tenho parada cardiorrespiratória, eu faço a fibrilação, certo? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que saber. Quando eu li aqui já a questão, eu imaginei uma fibrilação atrial. Por quê? Mostra ritmo cardíaco irregular com palpitações, eu imaginei fibrilação atrial. Só que esse não é um eletrocardiograma de fibrilação atrial. Como é que é o eletrocardiograma de fibrilação atrial? A gente tem diferentes espaçamentos entre os QRS com diferentes amplitudes. Irregularidade RR. Isso não é uma fibrilação atrial pelo eletrocardiograma. Pode ser que seja um flutter? Nunca vi um flutter desse jeito. Mas é sim um ataque à arritmia sustentada monomórfica. Isso aí eu posso dizer, supraventricular. Certo? Ok? Lembrando que aqui a gente tem o V6, né? Tem o V6 aqui. Então é difícil dar qualquer diagnóstico aqui para você, baseado só nessa tira aí, né? Certo? Aí estão dizendo aqui, QRS largo, para mim não é QRS largo, para mim é QRS curto e tem uma onda aqui acoplada. Tem uma onda acoplada aqui. Ondas P pode ser acoplada ao QRS. Mas eu não sou cardiologista, mas pela exclusão, né? Pela exclusão, a gente sabe que a gente tem que dar cardioversão para toda paciente que está instável hemodinamicamente e a única resposta possível seria a letra A, certo? A única resposta possível. Ok? O que é esse eletrocardiograma? É um eletrocardiograma com alguma arritmia supraventricular, na minha opinião, que tem uma onda que está colada no QRS. Não sei se isso aqui é um flutter, tá? Eu vou dizer para vocês que chega
que é um eletrocardiograma que eu já não saberia dizer com certeza o diagnóstico para vocês, porque não segue nenhum padrão dos que eu conheço, mas o tratamento que ele está dizendo na questão é um tratamento para flutter atrial, certo? Então, pode ser que seja. Aí fica aí como é? A questão aí para vocês. Fiquem à vontade para debatê-la, certo? Então, é isso aí. O que ele fez aqui? Isso daí, com certeza, é alguma patologia que causa trombos. Por quê? Porque senão ele não teria dado heparina por via intravenosa e nem a anticoagulação. Então, é alguma patologia que causa trombos. Quais são as patologias, as taquiarritmias que causam trombos? Principalmente, é a fibrilação atrial, porque ela tem irregularidade, e o flutter atrial. São as duas que causam aí, principalmente. O flutter, ele tem um padrão homogêneo, e a fibrilação tem um padrão heterogêneo, certo? Mas o flutter, eu não sei, eu nunca vi um flutter com esse padrão, certo? Mas independente disso daí, a única resposta possível é a letra A. Aí eu vou para você, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo a malandragem? Olha que malandragem. O cara não sabe, o cara olha o eletrocardiograma e ele não sabe qual é o diagnóstico do eletrocardiograma, certo? Eu vou ser sincero para você. Eu não sei o diagnóstico daquele eletrocardiograma, mas eu observei as respostas e vi que essas respostas são de alguma patologia que é arritmogênica, alguma patologia que é causadora de trombos. Por quê? Por que ela é causadora de trombos? Porque ele está dando um tratamento para trombo, né? Para a formação de trombos. Eu sei que as patologias que são formadoras de trombos são a fibrilação atrial e o flutter atrial. E até o tratamento delas são parecidos, né? Cardioversão elétrica com instabilidade e já depois a associação da anticoagulação. Então, tanto o flutter quanto a fibrilação, eles têm essa mesma coisa, né? A mesma coisa. Seguem a mesma lógica. Certo, meus amiguinhos? Então, independente do diagnóstico, o tratamento só poderia ser a letra A por causa da instabilidade hemodinâmica. Certo? Aí, quando eu mostro para você, ó, nem todas as questões eu sei não, viu? Eu não sou cardiologista e muitas vezes eu tenho dúvida em relação a uma coisa, mas eu estou explicando para você exatamente o meu conhecimento. Eu sei sobre a fibrilação atrial, sei sobre o flutter, sei sobre as taquiarritmias supraventriculares e as ventriculares, sei sobre a parada cardiorrespiratória, e é através desse conhecimento que eu consigo enxergar a resposta correta. Certo? Resposta letra A. Mesmo quando você não sabe o diagnóstico, você pode responder corretamente a prova do Revalida objetiva. Mesmo assim. E não é uma questão difícil. Por incrível que pareça, não é uma questão difícil. 57. Uma menina com 4 anos de idade, pesando 18 quilos, é trazida pelos pais ao pronto atendimento após detectarem que ela ingeriu 6 comprimidos de 750 miligramas de paracetamol há aproximadamente 3 horas. No momento da consulta, a criança apresenta náuseas e dor abdominal. Diante desse quadro, a conduta imediata é: então, ingesta de paracetamol. Qual é o antídoto? É a N-acetilcisteína, que eu vou administrar para essa paciente, criança que ingeriu o paracetamol. Resposta letra B. Essa foi fácil demais, sem nem ter que pensar. Certo. 58. Uma mulher com 36 anos de idade, gesta 4, para 0, aborto 3. Todos espontâneos com 18, 17, 15 semanas. Olha, 3 abortos espontâneos com 18, 17, 15 semanas. Todos aí no comecinho, né? Na 14ª semana gestacional é encaminhada à maternidade para realizar ultrassonografia transvaginal, que revelou o comprimento do colo uterino de 15 milímetros. 1,5 centímetros, né? A biometria fetal é compatível com a idade gestacional clínica. A vitalidade fetal é boa e não há alterações morfológicas. Considerando essa situação, a conduta indicada é... Olha, veja. Se a gente tem o colo uterino aqui, quando a gente tem borramento de colo, o que acontece com borramento de colo? Quer dizer que ele diminui de tamanho. Diminui a distância do colo, né? Então ele diminui de tamanho. Quando ele tem um borramento muito acentuado, a criança nasce.
né? Os colos que estão normais, eles são maiores do que 2,5 centímetros, né? De tamanho a esse colo. Esse daqui tá pequenininho já, 1,5 centímetros, né? Não é isso? 15 milímetros e tá bem pequenininho, né? Não é isso? 1,5 centímetros, é isso. Milicente, é isso mesmo. 1,5 centímetros, 15 milímetros, tá pequenininho, né? Ela já tem histórico de ter tido abortos no começo da gestação. Tá com 14 semanas. O que é que eu vou pensar? Eita, pode ter aborto. O que ela tem? Incompetência istmo-cervical. O colo uterino dela é incompetente. E qual é o tratamento para isso daí? É a realização de cerclagem do colo uterino. Costurar ele para prevenir esse aborto precoce. Resposta letra B. Certo? A nifedipina é um tocolítico. A gente usa isso daí quando a pessoa tem ameaça de parto prematuro antes das 34 semanas, né? Para poder fazer a maturação pulmonar. Então a gente usa tocolíticos para impedir as contrações, certo? Então, não é para o colo a nifedipina. Progesterona é o contrário, né? É quando a gente tem lá já nos partos lá no final, né? Lá no final. Quando estão já perto lá, ali no final já, né? Aí a gente dá progesterona para evitar a maduração do colo. Então o colo está madurando muito cedo. Se ele tivesse com 15 milímetros lá com 30 semanas, aí sim eu posso dar progesterona, não é verdade? Mas aqui não, aqui é o aborto. Eu vou prevenir o aborto. Então a cerclagem é o principal. Certo? Ok? Então é lógico, ó. Tocólise eu faço entre 24 e 34 semanas para fazer a maduração pulmonar. A progesterona eu dou ali no final, já no final, para evitar o parto prematuro. A nifedipina é um tocolítico. Eu faço para evitar também o parto prematuro por causa de contrações, não por causa de como é? De borramento do colo uterino, né? Não é por causa disso. Reavalie o comprimento do colo uterino por sonografia intracranial entre 20 e 24 semanas. Aí já teve parto. Com 18, depois com 17, depois com 15. Já vai ter aborto. E se você esperar até 20 semanas, já abortou até umas horas, meu amigo. Então, pelo amor de Deus. Tá vendo que é lógico? Meu Deus do céu. Mas a questão grita o lógico pra gente, né? Olha, pra que eu vou dar nifedipina se não tá tendo contração agora nesse momento? É um tocolítico, ele vai impedir as contrações. Para que eu vou fazer a progesterona se o negócio é agora no começo, né? A progesterona eu dou quando já está fazendo o borramento lá no final da gestação, para evitar o parto pré-termo. Vou fazer nada, vou só avaliar. Isso não faz sentido, pelo amor de Deus. É muito fácil. Não, sinceramente. 59. Agora, o cara pode me escutar falando isso, né? E aí eu vou agora tirar mais um elefante branco da sala. Ah, Rafael, então você acertou todas as questões do Revalida quando você fez. Não, meu amigo, não acertei não. Porque lá na hora você não enxerga o que é óbvio, né? Às vezes você está lendo uma questão e você precisa fazer rápido e você não enxerga. O fator tempo, ele é muito preocupante, né? Então a ansiosidade, você está ansioso, né? Você ter tempo limitado é um fator dificultante lá na hora que você vai fazer, né? Ele dificulta muito. Entre estresse, falta de sono, o cansaço, tudo isso são fatores lá que vão dificultar. Então, é muito difícil você tirar uma nota muito alta por causa de todos esses fatores, certo? Então, por isso que as questões têm que sair de forma automática. A resposta tem que ser automática. Ela não pode ser pensada, raciocinada, certo? Porque senão você vai demorar demais. Se você demorar demais, você não vai conseguir todos os pontos que você precisa, certo? Então, você tem que fazer rápido. Por isso que eu digo, treine e fazer a prova em 4 horas. A prova tem que ser feita em 4 horas. Vamos lá. Então, não fiz perfeito, não. A minha nota na prova objetiva foi 73. 73. Então, eu errei muito. De 73 para 85, que era a minha meta, né? Os 85%, foi muito, meu amigo, que eu errei. Mas errei coisa que eu sabia. E fiz as questões aqui com vocês e mostrei coisas que eu sabia, eu errei. E depois o cara fica com raiva, né? Isso é um jumento que errou uma besteira dessa. Mas é assim mesmo. Né? Mas eu erro por causa disso, porque eu faço muito rápido. Né? Então, prefiro isso daí passando. Né? Mas dá para passar.
Então, o mais importante é passar. 59. Um homem de 30 anos de idade, trabalhador rural, procurou a unidade de pronto atendimento, referindo dor em região inguinal esquerda. Ele alega que a dor iniciou subitamente com forte intensidade após pegar um peso no trabalho, há cerca de 12 horas. Concomitantemente, apresentou vômitos biliosos, relata que utilizou analgésicos por via oral após o início dos sintomas. Sem melhora da dor, nega febre, sintomas urinários e alteração do hábito intestinal. Ao exame físico, apresenta-se lúcido e orientado. Pressão arterial de 120 por 80, frequência cardíaca de 88, ausculta de tórax normal, abdômen flácido, dolorosa palpação profunda e hipogástrio. Sem dor a descompressão brusca, massa palpável em região inguinal esquerda, endurecida, dolorida e manualmente irredutível. Além de analgesia e conduta adequada. A conduta adequada a ser tomada nesse caso é realizar bloqueio ilio-hipogástrico para redução sob visão direta. Então a gente tem uma massa, né? Ó. Sem dor a descompressão. Massa palpável em região inguinal esquerda, endurecida, dolorida e manualmente irredutível. Se está irredutível, tem que ir para a urgência, meu amigo. Irredutível, tem que ser feita a cirurgia rápido, certo? Não posso esperar. Se está irredutível, eu não posso esperar, certo? Então, é ambulatorial quando está redutível, já tem que fazer cirurgia. Tratamento de hérnia é cirurgia, mas pode ser ambulatorial quando não está irredutível, quando está redutível. E quando é irredutível, eu tenho que fazer o tratamento de urgência. Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica e também tiver a irredutibilidade, então eu vou fazer de emergência. Então, providenciar transferência para a unidade hospitalar, que tenha cirurgião de plantão, não ambulatorial, é de plantão. Letra C. Certo, meu amigo? Tentar reduzir manualmente, meu Deus do céu, uma hérnia irredutível, você vai tentar reduzir. Não faça isso, não. É erro médico, você vai matar o paciente, estourar essa úlcera. Essa úlcera não, essa hérnia, meu Deus do céu. Galera é doida, hein? 60. Um médico da unidade básica de saúde recebeu um agente comunitário de saúde o comunicado de óbito de um paciente médico que o médico acompanhava, vítima de atropelamento. A vítima de atropelamento acabou, você não lê mais. IML. Quem é que faz a declaração é o IML. Toda vez que foi um acidente, coisa grave, fora do hospital, não importa quem acompanha. É o IML que vai fazer. Traumatismo crânioencefálico, é o IML que faz. Então, tiro, explosão, é o IML, não é você. Então, Instituto Médico Legal. Memorize isso. IML é quando é acidente, meu amigo. Bagaceira é IML. Resposta letra C. Certo, meu amiguinho? Rapaz, como é que pode? É fácil demais, meu Deus do céu. O que é que você quer que eu diga? Quer que eu minta para você? Dizer que é difícil. Oh, meu Deus, como essa prova está sendo difícil. É isso que você quer que eu diga? Não, não é verdade, né? A prova é fácil. Agora, existem fatores que dificultam o nosso acerto. Isso eu concordo plenamente com você. É possível que você não passe, que eu não passe, porque é isso daí, certo? Que é coisa bagaceira. Bagaceira é uma palavra, não sei nem de onde é essa palavra, né? Bagaceira é uma coisa... vou dar uma foto. Imagine uma barriga aberta com todos o intestino fora. Isso é uma bagaceira. É uma coisa totalmente desorganizada, toda descontrolada. Isso é uma bagaceira. Certo? Beleza? Entendeu aí? É isso aí, meu amigo. Regionalismo aqui, terrível. Então, se você gostou da live, meu amigo, escreva aí #LiveTop, certo? E amanhã fazemos a nossa próxima live. Não teremos live de 8 em ponto amanhã. O que mais? Se você, meu amiguinho, quer comprar o curso Tips Revalida e você não sabe como, aqui na descrição desse vídeo tem o linkzinho para você comprar o curso. Você tem até sexta-feira para comprar, depois disso não teremos mais curso Tips Revalida antes da prova do Revalida, né? Só vão ter lá para novembro. Então, Papai do Céu abençoe todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí amanhã ao meio-dia para a nossa próxima live. Tchauzinho para vocês, até mais.